Glória a Deus, que maravilha poder te encontrar aqui mais uma vez, em mais uma aula. Estamos na nossa 9ª aula do módulo 3, desse módulo revelador, desse módulo tremendo, Doutrina dos Batismos, que faz parte aí do nosso ensino, Pedras Fundamentais 2, as pedras que nós vimos aí em Hebreus capítulo 5 e 6, aonde o próprio escritor de Hebreus nos diz no capítulo 6, versículo 1, pelo que deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e de fé em Deus, da doutrina dos batismos, da imposição de mãos e da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. É isso aí. Nós estamos falando sobre o batismo no fogo. Quem produz o batismo no fogo, quem é o batizador do batismo no fogo, é o próprio Senhor Jesus Cristo. O próprio Senhor Jesus Cristo, Ele mesmo tem a pá em sua mão e limpará a eira. Ele junta toda a colheita do trigo no seu celeiro e ele pega a pá e ele lança naquele montante de trigo com palha, com tudo, e joga. Quando ele joga para o alto, vira aquela confusão, aquela bagunça que você fala, meu Deus, o que aconteceu? Bem-vindo ao batismo no fogo. Bem-vindo ao batismo que vai purificar a tua vida, que vai, na verdade, limpar a tua vida espiritual, vai retirar toda palha da tua vida. Palhas são pecados feitos na força humana, feitos que, na verdade, são coisas que desagradam ao Senhor, atitudes, hábitos que desagradam ao Senhor. Para fazer a vontade de Deus, nós temos que ter disposição em fazê-la. Nós precisamos querer mudar, nós precisamos querer fazer a vontade de Deus e precisamos nos entregar, nos render ao Senhor. Uma das atitudes de adoração é erguer as mãos em sinal de rendição. É você dizer, Senhor, eu quero fazer a tua vontade, Senhor, eu quero viver a tua palavra, e Ele espera da tua vida uma atitude como essa. Ele espera a nossa posição, Ele te diz, a partir do momento que você se rende, ok, deixa comigo, espera só um pouquinho, que o meu filho já vai pegar a pá e já volta para poder separar a palha do trigo da sua vida. É Deus que autoriza, é Deus que permite esse trabalhar dele nas nossas vidas. Evangelho de João, capítulo 7, versículo 17, nos diz assim: se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina, conhecerá se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. Jesus estava dizendo, se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina conhecerá se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. Já no capítulo 8, versículo 42 a 47, Jesus diz assim: disse-lhes, pois, Jesus, se Deus fosse o vosso Pai, certamente me amaríeis, pois que eu saí e vim de Deus. Não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou, porque não entendeis a minha linguagem, por não poderdes ouvir a minha palavra. Vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque vos digo a verdade, não me credes? Quem dentre vós me convence de pecado? E se vos digo a verdade, por que não crestes? 47. Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Por isso, vós não as escutais, porque não sois de Deus. Jesus estava aqui numa discussão aí com os fariseus e Jesus, na verdade, confronta eles dizendo acerca da importância da palavra que ele estava dizendo, que era a palavra do Pai. Nós não podemos nem ouvir e nem entender a palavra de Deus se quisermos ouvir e entender pelo legalismo ou se quisermos ouvir e entender como homem natural. O homem natural não consegue discernir as coisas de Deus porque elas se discernem espiritualmente. Deus não está interessado se você concorda ou discorda. Deus não pergunta para nós se nós concordamos ou não com seus preceitos, com seus princípios, com a sua palavra. Deus espera tão somente de nós a obediência. E quantas pessoas que quando a palavra de Deus está sendo ministrada, ela fica falando em si mesma, eu não concordo com isso, não, eu não aceito dessa forma, eu discordo isso ou aquilo. Isso ou aquilo, na verdade,
é a palavra de Deus, e a palavra de Deus não está aí para aceitarmos ou rejeitarmos. A palavra de Deus está aí para obedecermos. Filho, obedientes. Filhos, obedeceis em tudo a vosso Pai que está nos céus. O Senhor não deu a liberdade de eu discordar da sua palavra. O Senhor quer que nós obedeçamos a palavra dele na sua totalidade. Ou seja, nosso Deus é um Deus teocrático, ele não é um Deus democrático. Ele não quer a tua opinião acerca do que ele já estabeleceu na palavra dele. Ele quer que você tão somente obedeça a verdade. Eu tenho que entender que a palavra dele é a verdade e eu tenho que me adequar, me enquadrar na verdade da palavra de Deus. É por isso que nós precisamos orar, é por isso que Jesus passava todos os dias, grande parte, em oração, em clamor. Antes do nascer do sol, Jesus já estava orando e clamando ao Pai. Jesus orou tanto e clamou tanto que despertou a curiosidade dos seus discípulos ao ponto de perguntarem: ensina-nos a orar, porque eles olhavam para Jesus e viam tanto que Jesus passava em comunhão, em intimidade, em relacionamento com Deus. Nós precisamos desenvolver essa disciplina de oração, essa disciplina de relacionamento com Deus, porque somos nós que precisamos do Senhor e precisamos declarar isso, que eu possa ser aceitável, agradável diante de Deus e que Deus possa tratar da minha vida, do meu coração, aquilo que desagrada ao Senhor, o Senhor possa arrancar de mim. Ele só pode arrancar através do batismo no fogo. Você tem que ter uma disposição no teu coração de querer fazer a vontade de Deus. Por outro lado, quem é incapaz de ouvir a palavra de Deus é incapaz de fazer a sua vontade. Como que vai poder fazer a vontade de Deus se não conhece a sua vontade? Só conhece a vontade de Deus se você ouvir a palavra, se você der ouvidos à palavra de Deus. Se você é incapaz de fazer a vontade de Deus, então, na verdade, você não é filho de Deus. E aí não tem outro caminho, só pode ser filho do diabo. Então nós temos que tomar muito cuidado e aceitar, submeter, se render ao tratamento de Deus que vai tirar aquilo que desagrada a Deus das nossas vidas. Tem muita gente que sabe que está com uma vida irregular, mas não quer se acertar diante da lei de Deus e da lei dos homens, que está muitas vezes se enganando, mas está escondendo de quem, né? Então, está vivendo muitas vezes dissolutamente. Se você sabe que você está andando em desacordo à palavra de Deus, alinhe a sua vida. Se você está vivendo uma vida amaziada, conserta a tua vida. Se você está vivendo em qualquer outro tipo de pecado, na verdade, a palavra de Deus mostra aquilo que é a verdade e você tem que alinhar a tua vida com a palavra do Senhor para que você possa receber o perdão de Deus, para que você possa ser aceito pelo Pai e possa ser perdoado pelo Deus Todo-Poderoso e naquele grande dia ao ouvir do Senhor: vinde benditos de meu Pai e possuí o que vos está determinado desde antes da fundação do mundo. Ele é que vai te falar o que está certo e o que está errado na tua vida e a palavra que tem que ser a constituição da tua vida, que tem que governar e instruir a tua vida. 1 de Coríntios, capítulo 3, versículos 5 a 17, primeira carta de Paulo aos Coríntios 3, de 5 a 17, nos diz assim: pois quem é Paulo ou quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes, e conforme o que o Senhor deu a cada um? Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Pelo que nem o que planta é alguma coisa e nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus, segundo a graça de Deus que me foi dada, pois eu, como sábio arquiteto, fundamento e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha, a obra de cada um se manifestará, na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão, e se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós?
Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Nós observamos aqui Paulo trazendo uma tremenda revelação, dizendo justamente que um planta, outro rega, mas quem dá o crescimento é o próprio Deus. Somente Deus pode dar o crescimento. E agora ele faz um comparativo que a Igreja do Senhor somos cooperadores de Deus, lavoura de Deus e edifício de Deus. Paulo, como um construtor de tendas, que na verdade era o arquiteto da época, ele coloca agora o versículo da seguinte forma: eu, como sábio arquiteto, coloquei o fundamento, e outro vem e edifica sobre esse fundamento. Mais uma sugestão de Paulo: veja cada um como edifica. Sobre esse fundamento, o teu edifício ele tem 6 qualificações. Ou ele pode ser ouro, prata, pedras preciosas, ou ele pode ser madeira, feno e palha. Ouro, prata, pedras preciosas, quando passa pelo fogo, ao qual o próprio Paulo nos diz, o fogo provará, pelo fogo será descoberto o que foi a sua obra. Se foi ouro, prata, pedras preciosas, ao passar pelo fogo, só se depura e vale mais. Mas se foi madeira, feno e palha, quando passa pelo fogo, se dissipa e se acaba e se esvai, e na verdade não sobra mais nada. Então a obra, toda a vossa obra vai passar pelo fogo. Então que você possa aceitar o batismo no fogo antes daquele grande dia, porque naquele grande dia não vai ter mais chance, não vai ter mais jeito. Naquele dia a tua vida tem que estar purificada e purificada pelo fogo. O fogo vem para trazer divisões. Vamos ver alguns exemplos de divisões para encerrarmos essa parte do batismo no fogo. Evangelho de João, capítulo 7, versículo 34 até o 44. 34 nos diz assim: vós me buscareis e não me achareis, e aonde eu estou, vós não podeis vir. Disseram, pois, os judeus uns para os outros: para onde irá este que o não acharemos? Irá, porventura, para os dispersos entre os gregos e ensinará os gregos? Que palavra é essa que disse: buscar-me-eis e não me achareis, e aonde eu estou, vós não podeis ir? E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E isso disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Então muitos da multidão, ouvindo essa palavra, diziam: verdadeiramente este é o profeta. Outros diziam: este é o Cristo. Mas diziam outros: vem, pois, o Cristo da Galileia? Não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi e de Belém, da aldeia de onde Davi era? Assim, entre o povo havia dissensão por causa dele. E alguns deles queriam prendê-lo, mas ninguém lançou mão dele. Então você vê que não só nessa passagem, mas em muitas passagens, os ensinamentos de Jesus trazia dissensão. O ensinamento de Jesus produzia divisão. Então, na verdade, os ensinamentos de Jesus, da vinda do Espírito, nós vamos observar que sempre causaram dissensão e divisão, mostrando justamente que aquilo que ele veio trazer produziu fogo. Pensavam que ele vinha trazer paz e estabelecer paz na terra. Ele não veio trazer a paz, mas sim a dissensão para poder manifestar a glória de Deus, para poder separar o trigo do joio, juntas de medula, pensamentos de intenções. Evangelho de João, capítulo 9, a cura de um cego de nascença. Tudo que Jesus fazia trazia dissensão. Tudo que Jesus fazia, eles muitas vezes, como legalistas, não queriam que Jesus curasse no sábado, não queriam que Jesus fizesse daquela forma, não queriam que Jesus... eles queriam enquadrar Deus dentro do formato deles e que Jesus fizesse da maneira que eles pudessem aceitar e reconhecer que aquilo era Deus. Agora observa aqui a narrativa da cura do cego de nascença. Passando Jesus, viu um homem cego de nascença e os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu:
Nem ele pecou e nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, cuspiu na terra e com a saliva fez lodo e untou com o lodo os olhos do cego. E disse-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e aqueles que dantes tinham visto que era cego diziam: não é este aquele que estava sentado e mendigava? Uns diziam: é este, e outros: parece-se com ele. E ele dizia: sou eu. Diziam-lhe, pois: como se te abriram os olhos? Ele respondeu e disse-lhes: o homem chamado Jesus fez lodo e untou-me os olhos. E disse-me: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui e lavei-me e vi. Disseram-lhe, pois: onde está ele? Respondeu: não sei. Levaram, pois, aos fariseus o que dantes era cego, e era sábado, quando Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Tornaram, pois, também os fariseus a perguntar-lhe como vira, e ele lhes disse: pôs-me lodo sobre os olhos e lavei-me e vejo. Então alguns dos fariseus diziam: este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Diziam outros: como pode um homem pecador fazer tais sinais? E havia dissensão entre eles. Tornaram, pois, a dizer ao cego: tu que dizes daquele que te abriu os olhos? E ele respondeu: que é profeta. Os judeus, porém, não creram que ele tivesse sido cego e agora visse, enquanto não chamaram os pais do que agora via. E perguntaram-lhe, dizendo: é este o vosso filho que vós dizeis ter nascido cego? Como, pois, vê agora? Seus pais responderam e disseram-lhes: sabemos que este é o nosso filho e que nasceu cego, mas como agora vê, não sabemos. Ou quem lhe tenha aberto os olhos, não sabemos. Tem idade, perguntai-lhe a ele mesmo, e ele falará por si mesmo. Seus pais disseram isso porque temiam os judeus, porquanto já os judeus tinham resolvido que, se alguém confessasse ser ele o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Por isso é que seus pais disseram: tem idade, perguntai-lhe a ele mesmo. Chamaram, pois, pela segunda vez o homem que tinha sido cego e disseram-lhe: dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é pecador. Respondeu ele, pois, e disse: se é pecador, não sei. Uma coisa eu sei, e é que, havendo eu sido cego, agora vejo. E tornaram a dizer-lhe: que te fez ele? Como te abriu os olhos? Respondeu-lhes: já vos-lo disse e não ouvistes, para que o que quereis tornar a ouvir? Quereis vós, porventura, fazer-vos também seus discípulos? Então o injuriaram e disseram: discípulo dele sejas tu. Nós, porém, somos discípulos de Moisés. Nós bem sabemos que Deus falou a Moisés, mas este não sabemos de onde é. O homem respondeu e disse-lhes: nisto, pois, está a maravilha, que vós não saibais de onde ele é e me abriste os olhos. Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ouve. Desde o princípio do mundo, nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos a um cego de nascença. Se este não fosse de Deus, nada poderia fazer. Responderam-lhes eles e disseram-lhe: tu és nascido todo em pecados e nos ensina a nós? E expulsaram-no. Jesus ouviu que o tinham expulsado e, encontrando-o, disse-lhe: crês tu no Filho de Deus? E ele respondeu e disse: quem é ele, Senhor, para que nele creia? E Jesus lhe disse: tu já o tendes vistos e é aquele que fala contigo. E ele disse: creio, Senhor, e o adorou. E disse-lhe Jesus: eu vim a esse mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam e os que veem sejam cegos. Aqueles dos fariseus que estavam com ele, ouvindo isso, disseram-lhe: também nós somos cegos? Disse-lhes Jesus: se fosseis cegos, não teríeis pecado. Mas como agora dizeis, vemos, por isso o vosso pecado permanece. Na narrativa da cura do cego de nascença, nós vemos que o Senhor traz discórdia, o Senhor traz dissensões. O versículo 16 diz: e havia dissensões entre eles. Ou seja, dividiu a opinião deles. Como pode um homem pecador abrir os olhos de cego? Não, ele não é da parte de Deus. Mas como alguém que não é da parte de Deus poderia então operar tal milagre?
Então nós vemos aqui que justamente ele veio trazer dissensões, divisões entre o trigo e a palha, entre uma posição e outra. Evangelho de João, no próximo capítulo, capítulo 10, do versículo 10 a 24, nós lemos assim: o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para a dar e poder para tornar a tomá-la. Esse mandamento recebi de meu Pai. Tornou, pois, a haver divisão entre os judeus por causa dessas palavras. E muitos deles diziam: tem demônio e está fora de si. Por que o ouvis? E diziam outros: estas palavras não são de endemoniado. Pode, porventura, um demônio abrir os olhos aos cegos? Verso 22, a festa da dedicação. E em Jerusalém havia a festa da dedicação, e era inverno. E Jesus passeava no templo, no alpendre de Salomão. Rodearam-no, pois, os judeus e disseram-lhe: até quando terás a nossa alma suspensa? Se tu és o Cristo, dize-no-lo abertamente. Respondeu-lhe Jesus: já vô-lo tenho dito e não o credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai, essas testificam de mim, mas vós não credes. Por que não sois das minhas ovelhas, como já vô-lo tenho dito? As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Meu Pai que mas deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las das mãos de meu Pai. Eu e o Pai somos um. Jesus, o bom pastor, versus o ladrão. O ladrão vem para roubar, matar e destruir. Ele é mercenário, ele não se importa com as ovelhas. O que Jesus quer fazer em nós é justamente gerar essa divisão da luz e das trevas, o que é dele e o que não é dele, o que vem da parte de Deus e o que não vem da parte de Deus. Então eu tenho que pedir a cada dia que o Senhor possa queimar toda a palha que há em mim, tudo aquilo que desagrada ao Senhor na minha vida, possa ser tirado, possa ser lançado fora. A forma que ele vai queimar é fazendo a divisão da palha e do trigo, do que agrada e do que desagrada. E muitas vezes, quando ele queima a palha, dói. Você vai estar, muitas vezes, sofrendo com o que ele vai tirar, porque era hábitos de muitos anos, era comportamento de muitos anos, era aquilo que muitas vezes você estava acostumado a fazer e, na verdade, o que Deus quer da tua vida é um trigo puro que possa fazer um alimento saudável, um pão que venha saciar a fome do faminto. Então deixa Deus trabalhar na tua vida, deixa Jesus pegar a sua pá, porque a vida que você entregou a Jesus como Senhor, ela passou a ser dele. A tua vida não é mais tua e ela agora passa a ser dele. Você é templo do Espírito Santo e o batismo no fogo é justamente isso que ele quer produzir, que ele quer fazer na tua vida. Tirar tudo aquilo que desagrada para que você seja aprovado por Deus e seja aceito pelo Deus Todo-Poderoso. A importância de entendermos que há uma necessidade de nós termos uma vida pura, reta, íntegra, diante da vontade de Deus. Alguns dizem que só se consegue entender e conhecer exatamente o que está no interior, na pressão ou então no fogo. Assim como um saquinho de chá. Você só consegue descobrir o verdadeiro sabor daquela essência, daquele chá, daquela erva, quando você joga água quente, porque através da água quente flui o sabor e ali você consegue saber que tipo de chá é aquele.
Então é no fogo que vem o que está no profundo da alma. A finalidade desse batismo é uma limpeza que o Senhor quer fazer na tua vida, tirar toda a palha, tirar tudo aquilo que desagrada, para que você possa viver a vontade plena de Deus, a vontade maravilhosa do Pai. Esse é o batismo no fogo. E o batismo no sofrimento? Se o fogo já é isso, o que é o sofrimento? O batismo no fogo é para tirar tudo que desagrada, é para tirar toda a palha. O batismo no fogo é purificação. Mas o batismo no sofrimento é para alinhar a tua vontade à vontade de Deus, ou melhor, a vontade de Deus à tua. Quando você pensa que o batismo no fogo já acabou, já está pronto, já foi o suficiente, aí você vai para o batismo no sofrimento. E é como o vaso, né? Quando o vaso acha que está pronto, que está preparado, que já está bom, aí o Senhor coloca ele na prateleira e parece que o oleiro esqueceu do vaso ali na prateleira. E depois de um tempo, o oleiro pega o vaso e coloca no fogo para que ele fique mais rijo, mais consistente. O batismo no fogo, ele serviu para tirar a palha. Mas o batismo no sofrimento, ele tem uma única finalidade. E a finalidade do batismo no sofrimento é alinhar a nossa vontade com a vontade de Deus. A função do batismo no sofrimento não é limpeza. A limpeza já foi feita no batismo no fogo. A função do batismo no sofrimento é alinhar a nossa vontade com a vontade de Deus. Então, quando o vaso acha que já está bom, que agora já passou pelo fogo, já está pronto para ser usado, aí o oleiro coloca ele na prateleira para ele esfriar, para depois, então, ele pintar, ornamentar e trabalhar no vaso para que ele tenha mais valor. E nós temos aqui algumas referências. Marcos capítulo 10, dos versículos 32 até o 40, vamos ver o que o texto nos diz. Os pedidos do filho de Zebedeu. O pedido dos filhos de Zebedeu. E iam no caminho, subindo para Jerusalém, e Jesus ia diante deles, e eles maravilharam-se e seguiram-no atemorizados. E tornando a tomar consigo os 12, começou a dizer-lhes essas coisas que lhe deviam sobrevir, dizendo: Eis que nós subimos a Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas, e o condenarão à morte, e o entregarão aos gentios, e o escarnecerão, e o açoitarão, e cuspirão nele, e o matarão, mas ao terceiro dia ressuscitará. E aproximaram-se dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo: Mestre, queremos que faças o que pedirmos. E ele lhes disse: Que quereis que vos faça? E eles lhe disseram: Concede-nos que na tua glória nos assentemos, um à tua direita e outro à tua esquerda. Mas Jesus lhe disse: Não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu bebo e ser batizados com o batismo com que sou batizado? E eles lhes disseram: Podemos. Jesus, porém, lhes disse: Em verdade, vós bebereis o cálice que eu bebo, que eu beber, e sereis batizado com o batismo com que eu sou batizado. Mas o assentar à minha direita ou à minha esquerda não me pertence a mim concedê-lo, mas isto é para aqueles a quem está reservado. Nós observamos aqui os filhos de Zebedeu chegando para Jesus. Jesus está falando uma coisa séria, que ele vai ser preso, que ele vai ser julgado, que ele vai ser condenado, que ele vai ser açoitado, vão escarnecer dele, vão cuspir nele, vão matá-lo e ao terceiro dia ele vai ressuscitar. E os discípulos perguntando para ele: faz o que a gente te pedir. Olha, eu quero que na tua glória um sente à direita e outro sente à esquerda. E ali, na verdade, Jesus já tinha sido batizado, Jesus já está chegando ao fim do seu ministério, mas Jesus faz uma pergunta intrigante que a gente aqui tem que levar ao pensamento. Não sabeis vós o que pedis? Podeis vós beber o cálice que eu bebo e ser batizado com o batismo com que sou batizado? Peraí, Jesus já tinha passado pelas águas do Jordão, Jesus já tinha passado pelo batismo nas águas, pelo batismo de João, Jesus já tinha sido batizado, e que batismo é esse que ele estava falando? Esse é o batismo do sofrimento. Tiago e João chegam para Jesus e fazem um pedido absurdo. Ainda acham que é uma coisa simples. Olha, mestre, na tua glória nós queremos nos assentar um à esquerda e outro à direita. E Jesus pergunta: peraí, vocês querem isso, mas vocês
podem beber o cálice e podem ser batizados com o mesmo batismo que eu vou ser batizado? Que batismo é esse que Jesus estava falando? Esse batismo é o batismo do sofrimento. Agora, a função não é mais queimar palha. A função desse batismo é alinhar a nossa vida com a vontade de Deus. Mas espera aí, Jesus necessitava passar por esse batismo? Sim. Tanto é que na oração que ele faz é: Pai, eu não quero passar, se possível, passa de mim esse cálice. Mas, sobretudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Então nós observamos que era necessário sim ele passar por esse batismo. A vontade dele não era sofrer, ele sabia o que ele iria passar do sofrimento na cruz do Calvário. Então não era diferente a vontade do Pai. Por quê? Jesus precisava, na verdade, passar por esse batismo, porque como homem, ele sabia que ia doer. Como 100% homem, ele sabia que ele iria sofrer na sua carne. Então ele precisava alinhar a sua vontade à vontade de Deus. Mateus capítulo 26, verso 36, Evangelho de Mateus 26, 36 a 38, nos diz assim: Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani, e disse aos seus discípulos: Assentai-vos aqui enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, quem? Aqueles que pediram. Pedro, que era justamente aquele que tinha toda a iniciativa, com temperamento de ímpeto, e agora os dois filhos de Zebedeu que tinham pedido para sentar-se à direita e à esquerda. Levou consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu e começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse: A minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Ele está no Getsêmani, nada na Bíblia é por acaso. Jesus foi àquele lugar com um propósito para nos ensinar uma lição tremenda. Getsêmani é a junção de duas palavras, gat, shemen. Gat, lagar, shemen, semente, espremedura, espremer até no fluir do líquido. Então ele não foi a esse lugar porque era um lugar mais perto, porque era um lugar mais bonito, não, porque ele estava acostumado a ir a esse lugar, de jeito nenhum. Ele foi a esse lugar porque tinha um propósito de ele estar nesse lugar. Nada na Bíblia é por acaso. A razão de ele ir para o jardim do Getsêmani é que ali ele precisava mortificar, espremer a sua alma. Ali no Getsêmani ele precisava passar pelo batismo de sofrimento. Gat, shemen, gat, cubo, tanque, barril, lagar, usado para esmagar a uva, para pisotear a uva, para sair o sumo, o suco. Era o lugar onde a uva era espremida. Shemen, ou seja, qualquer forma de líquido, da espremedura, o líquido que flui, exprimia até sair o suco. Então Jesus foi a esse lugar para ser espremido na sua alma. Quando a pessoa está passando pelo batismo de sofrimento, o sentimento que vem no coração da pessoa é um sentimento de angústia, é um sentimento de morte. Assim como Jesus teve esse sentimento, é um sentimento tão angustiante, minha alma está angustiada até a morte, que a pessoa começa a orar, começa a chorar, a pessoa começa a pedir: Senhor, eu quero morrer, eu não tenho mais nada nessa terra, eu não tenho mais nada a viver nessa vida. Senhor, eu quero que o Senhor me leva, não tenho mais nada a fazer nessa terra. Isso é o sentimento de quem está passando pelo batismo no sofrimento. O próprio Jesus fez essa oração: a minha alma está triste, angustiada até a morte. E qual a razão da tristeza? Alinhar a vontade dele à vontade de Deus, ou seja, é o batismo do sofrimento. A razão desse sofrimento é a separação que ele teria do Pai no momento que ele se fizesse pecado por nós. A separação, o sofrimento que ele está sentindo é justamente pré-antecipando que ele vai sentir, provar a morte espiritual. Ele sabia que na hora que ele tomasse os nossos pecados
e fosse para a cruz do Calvário, haveria uma separação dele e o Pai. Tanto é que na cruz ele grita: Eloi, Eloi, lama sabachthani, ou seja, Deus meu, por que me desamparastes? Quando ele se fez pecado, o Senhor virou o rosto para ele. Então os nossos pecados estariam sobre ele. Ele está no Getsemane orando, colocando isso diante de Deus Pai. Ele se fez pecado por nós. Aqui que nós temos que entender que somos santificados pelo que ele se dispôs a passar por nós na cruz do Calvário. Jesus perdoou, levou sobre si todos os nossos pecados e enfermidades lá na cruz do Calvário. Então nós temos que entender que não somos perfeitos, não somos santos, mas somos aperfeiçoados e santificados pelo que Jesus fez. Somos santos hoje não pelo que fazemos, mas pelo que Ele fez lá na cruz do Calvário. Ele purificou o meu pecado, Ele tomou a minha dor, Ele tomou a minha culpa. Então eu não sou santo ou perfeito pela minha própria vida. Ele me fez santo quando Ele morreu na cruz por mim. Quando eu me relaciono com Deus, eu não me relaciono mais numa condição de pecador, mas numa condição de santificado por Cristo Jesus. Essa angústia, esse sofrimento, essa dor que Jesus passou foi da separação que Ele passaria entre Ele e o Pai por se fazer pecado por nós. Quando Ele está na cruz, então, é que Ele dá esse brado de agonia, de angústia. Quando estamos passando pelo batismo no sofrimento, a sensação que nós temos é a sensação de que Deus nos abandonou. É um sentimento tão triste, tão angustiante, que parece que nem Deus está se importando com a nossa dor e com a nossa angústia. E chega na igreja, as pessoas não se importam por você, é um momento em que a sua alma está sendo esmagada, Gatshemen. É aquele momento que nada resolve. Você pode estar rodeado de uma multidão de pessoas, você se sente só. E é nesse momento que a tua alma começa a buscar subterfúgios humanos. É nesse momento que você começa a dizer, quer saber, vou largar tudo, vou desistir de tudo, vou sumir desse país, vou embora para outro país. Né? E você quer ir para o mais distante possível, você quer sair daquela situação que está te causando angústia e agonia, você quer sumir e você quer, na verdade, desaparecer, mas de repente você vê que não adianta fugir. Para onde fugirei do teu espírito? De onde esconderei a tua face? Aí a alma começa a buscar pessoas para orar. Você começa a ligar para um, ligar para o outro, passa um WhatsApp para um WhatsApp para o outro, chama um no Messenger porque você quer conversar com alguém, mas de repente você vê que não adianta conversar com ninguém, porque ninguém entende o teu vale, a tua dor, a profundidade que você está. Esse é o batismo no sofrimento. A vontade do homem tem que ser alinhada à vontade de Deus. Mateus capítulo 26, verso 39, nos diz, e indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, meu Pai, se possível, passa de mim esse cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Aqui está o segredo do batismo no sofrimento, ou seja, alinhar a vontade. Jesus teve luta aqui para fazer a vontade do Pai. Ele submete a vontade dele na vontade do Deus Supremo. Nós somos a mesma coisa, até o batismo no Espírito Santo vai tudo bem, mas quando começa a trabalhar com a nossa alma, quando começa a tratar a nossa carne, quando começa a moer, a pressão, e aí começa o sofrimento, a alma não gosta de sofrer. A alma, ela quer procurar alguma forma de aliviar isso a qualquer custo. Essa hora é a hora que a pessoa pensa em largar tudo, largar o ministério, largar a família, largar os filhos, desistir de tudo, ou muitas vezes a pessoa até se expressa dizendo, também não vou mais na igreja, também não quero mais estudar a palavra, não adianta orar, não adianta jejuar, não adianta ir para a igreja, e a pessoa não se encontra em lugar nenhum. Bem-vindo ao batismo no sofrimento. Batismo no sofrimento
espreme a tua alma para alinhar. E a alma fica gritando, né? E muitas vezes o diabo ainda sopra dizendo, se Deus te amasse tanto, você não estaria sofrendo tanto assim. Se o Senhor estivesse preocupado com você, você não estaria passando por isso. É a hora que você quer se isolar, é a hora que você não quer falar com ninguém e você descobre que não tem lugar no mundo para você. O mundo fica pequeno demais para você e você começa a pedir, Senhor, me leva. Já basta, não aguento mais. Um caso bíblico do batismo no sofrimento foi o caso de Jó. Quem era Jó? A palavra de Deus diz que era homem íntegro, reto, temente a Deus e se desviava do mal. Só que Jó tinha um problema sério. Ele não era espiritual, ele era religioso. E Deus queria que ele tivesse uma experiência e fosse espiritual. Por que ele era religioso? Ele tinha medo de passar pelas coisas e ele fazia sacrifícios até antes de saber se os seus filhos pecaram ou não. Ele fazia sacrifício religiosamente. Vai que meus filhos aprontaram algum pecado, deixa eu fazer um sacrifício pelos meus filhos. Jó capítulo 3, versículo 25, nos diz assim, porque o que eu temia me veio e o que eu receava me aconteceu. A brecha que Jó abriu para que o diabo tivesse esse direito de tocar nas coisas dele foi justamente o medo. O mal que eu temia me sobreveio. Ele achava que tudo aquilo que ele tinha era fruto da sua própria justiça. E quantas pessoas que caem no erro de achar que já são bons demais, bons o suficiente para que possam ser abençoadas, são justas diante do Deus Todo-Poderoso. Tome cuidado. Isso pode te levar ao batismo no sofrimento, vez após vez, após vez, após vez. Aliás, o único que é um só batismo é o batismo no corpo de Cristo, demonstrado através do batismo nas águas. O batismo no arrependimento é todas quantas vezes forem necessário, você precisa passar pelo arrependimento. O batismo nas nuvens é contínuo. O batismo no Espírito Santo tem que ser uma ação contínua. O batismo no fogo, sempre que houver palha na tua vida, vai ser necessário. E o batismo no sofrimento da mesma forma. Sempre que houver uma necessidade de alinhar a tua vontade à vontade de Deus, você vai passar pelo batismo do sofrimento. Então a teologia de Jó era, se eu fizer as coisas certinhas, Deus vai me abençoar pelo que eu fizer. Agora, se eu pecar, Deus vai pesar a mão. E o mal que eu temia me sobreveio. Ele tinha medo de ficar doente, ele tinha medo de perder os filhos, ele tinha medo de perder os bens, e aí ele passa por tudo aquilo que ele temia. Por isso que ele se desviava do mal, mas numa vida religiosa. Então Jó era tão religioso que chega ao ponto de amaldiçoar o dia que nasceu. Jó chama Deus de espreitador dos homens. Jó tinha um conceito de que Deus ficava olhando o homem dos céus e aquilo que o homem fazia de errado, Deus chamava os anjos para castigar o homem. E a visão que ele tinha de Deus era de um Deus que estava tão longe, tão distante, que no final ele faz uma tremenda declaração. Antes de eu passar por essa prova, por essa luta, por esse sofrimento, por essa pressão, antes eu o conhecia de ouvir os outros falarem, mas agora não. Agora meus olhos o veem, agora eu caminho com ele. Então o batismo no sofrimento na vida de Jó produziu uma intimidade, uma comunhão, um relacionamento. Por outro lado, quando a igreja não tem a visão do batismo no fogo e do batismo no sofrimento, a igreja vai fazer exatamente o que os amigos de Jó faziam. Não, deve ser algum pecado, deve ser alguma brecha, alguma legalidade, alguma coisa errada que você fez, alguma desobediência que você fez diante de Deus. Muitos vão chegar e dar um tapinha nas costas, dizendo, sabe o que é, meu irmão? Você pecou. Enquanto você não confessar o seu pecado, você não vai sair desse sofrimento. Confessa o seu pecado. Olha, tem alguma coisa oculta na sua vida. Se arrepende. Não, você precisa passar por uma libertação, por uma quebra de maldição. Se você está passando por isso, alguma situação tem.
As pessoas que não têm o entendimento, jamais elas vão entender que Deus está querendo alinhar a tua vida à vontade de Deus. Batismo no sofrimento não é questão de pecado, é questão de tratamento de Deus para você alinhar a sua vontade à vontade de Deus. Mas as pessoas que estão ao teu redor, líderes, pastores, que não vão ter esse entendimento, vão tentar colocar mais peso na tua vida, ou seja, vão tentar achar um motivo, achar uma culpa, achar uma brecha, né? Não, você já fez quebra de maldição, já fez libertação, é nessa hora que está na sua alma algo que precisa ser aflorado. Quando a alma começa a ser exprimida, esmagada, o que está no centro da alma vem à tona. O batismo do sofrimento é como se você passasse por uma depressão espiritual, entre aspas. É aquele momento em que a pessoa briga com Deus, em que a pessoa busca e não encontra, em que a pessoa não entende, né? Estava tudo bem e de repente parece que o mundo caiu na cabeça da pessoa. E a pessoa começa a procurar uma solução, uma resposta, uma saída e muitas vezes confessa até pecado que não cometeu. E a pessoa começa a dizer, mas eu sou dizimista fiel, eu sou ofertante da casa do Senhor, eu não falto um culto, eu estou fazendo tudo o que Deus me pediu. Ah, como pode acontecer isso? Não é possível. E aí muitas vezes ela ouve alguns comentários, mas Deus não te ama? E então a alma começa a gritar, não, Deus não me ama mais. É a hora que a pessoa entra em conflito e parafuso espiritual. Por quê? Porque a pessoa tenta entender e não encontra respostas. Ela começa a buscar alternativa e ela começa a fazer campanha e começa a fazer situações, mas nada disso vai resolver. Aí, na verdade, a pessoa tenta se afastar dos caminhos do Senhor e ela vê que nem para voltar ao mundo ela serve mais. Ela vê que ela não consegue mais nem se desviar, porque é o momento de Deus e você. É o momento em que você pode estar rodeado de pessoas, mas você se sente só e você acha que não está adiantando ir à igreja, você acha que não está adiantando orar, jejuar, ler a palavra, e aí então você procura fazer de todas as formas, mas a grande verdade é, enquanto você não se render, enquanto você não se submeter à vontade de Deus, essa agonia não passa. Pedro, depois da crucificação, Pedro achou que não tinha mais solução para ele. Pedro achou que não tinha mais jeito. Ele negou Jesus 3 vezes e ele disse, quer saber? Vou voltar a pescar. E quando ele volta a pescar e passa a noite inteira tentando pescar alguma coisa, pela manhã alguém na beira da praia diz, ei, pescou alguma coisa? Experimenta lançar a rede ao outro lado do barco, e ali ele reconheceu a voz do mestre. E ali ele viu que ele estava nu. Ali ele viu que ele não tinha nada para se cobrir. E ele pula nas águas. Mesmo diante do sofrimento, Deus está no controle, Deus está cuidando de todas as coisas. Agora, é diferente quando você não tem o entendimento do batismo no sofrimento, quando você não sabe o porquê e não consegue explicação, quando você se sente o pior de todas as criaturas, e pior até do que o pior pecador, ou pior do que o ímpio. O batismo no sofrimento é um processo, é um tempo, e tem gente que fica nesse batismo por um longo período, por não se render à vontade de Deus. E aí então que a pessoa começa a fazer uma análise introspectiva e a pessoa se conhece, aí que a pessoa começa a ver o que há no coração dela. Acontecem situações que vem um sentimento à tona e muitas vezes a pessoa quer bater, quer matar, quer mergulhar na adversidade, no problema, mas ela está diante de uma pressão de Deus e você é imergido no sofrimento. Você tenta todas as alternativas, mas nada tem solução enquanto você não reconhecer sua dependência absoluta do Senhor, sua dependência irrestrita do Senhor, você vai manter nessa pressão do Getsemane. Batismo do sofrimento, então, é o Getsemane pessoal de cada um, é a pressão de Deus
sobre a alma de cada um, para alinhar a tua vontade à vontade de Deus. O Senhor está espremendo a tua alma e a alma não gosta de ser espremida. Quando a pressão vem, a alma quer fugir, a alma quer desaparecer, ela quer se rebelar, ela quer, na verdade, sumir do mapa, mas não tem para onde ela fugir. Se isso é o que tem acontecido com a sua vida, só tem uma solução: se render à vontade de Deus e deixar Jesus cumprir a vontade dele na sua vida. Vamos orar nesse momento e nós temos mais uma aula para podermos concluir acerca do batismo no sofrimento. Pai de amor, nós te louvamos pela tua palavra que nos guia a toda a verdade e te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor nos ensina e o Senhor corrige aquele a quem tu amas. Pai, se não temos discernido o que temos passado, que através desse ensinamento possamos discernir o que é o batismo no fogo e o que é o batismo no sofrimento, Senhor. Que o batismo no fogo venha realmente cumprir o seu propósito e tirar de nós tudo aquilo que te desagrada das nossas vidas. A queimar toda a palha, para que possamos ser aprovados, ó Pai, naquele grande dia, possamos ouvir: vinde benditos de meu Pai, e possuir o que vos está preparado desde antes da fundação do mundo. Mas se essa situação tem sido, ó Pai, o batismo no sofrimento, nós nos rendemos a Ti e clamamos nessa hora: seja feita a Tua vontade, não a nossa. Cumpra em nós o Teu querer e faz de nós a Tua vontade, no nome que está acima de todo nome, no nome precioso de Jesus. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe poderosamente. Fique conosco. Mais uma aula, nós concluímos esse módulo para a honra e glória do Senhor. Deus te abençoe.